Olá, há algum tempo que eu não faço nenhum vídeo, acho que porque eu penso que eu não tenho mais nada para dizer, que tudo já foi dito, não só por mim, mas por todas as pessoas que têm falado e falado muito nesse período, né? Mas algumas pessoas escreveram, especificamente nas nossas redes sociais, lá Consciência Crítica Brasil, me perguntando qual é a minha visão sobre o momento que nós estamos atravessando. Bem, então vou me dispor a dar a minha percepção deste momento, ok? E quero fazer isso sob uma perspectiva cósmica, né, ampliada, e uma perspectiva pessoal, individual. Antes de mais nada, quero dizer que tudo que eu estou dizendo aqui parte da minha experiência pessoal com todos esses conteúdos, né? Isso, a minha escala de valores, os sistemas, né, ao qual eu atribuo valor, que já foram expostos nos livros que publicamos e muitas boas outras obras que existem por aí, né? Sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre a jornada do humano sobre a Terra, sobre o caminho de ascensão e etc. Ok? Então essa é uma perspectiva pessoal. E eu estou dizendo isso para que ninguém pense que eu acredito que isso é a única verdade existente. Esta é a minha verdade. E eu falo pelo coração, pela experiência. Eu não quero impor nenhuma perspectiva para ninguém. Respeito as outras perspectivas, até porque eu entendo, eu acho que razoavelmente bem, o princípio da experiência individual, que é uma das perspectivas que eu quero tratar hoje aqui, que eu acho que ajudam a lidar melhor com o mundo, com as relações e com o momento que a gente está vivendo, ok? Antes de mais nada, devo dizer que quando eu iniciei um trabalho mais público da nossa editora, há cerca de 3 anos, vieram algumas orientações da consciência crítica e uma delas foi especificamente essa, literalmente: não quero filósofos que falem sem amor. O que significa isso? Não se trata de uma elucubração intelectual, se trata de algo que partiu realmente do coração, da experiência, do conhecimento e do saber adquirido a partir da experiência com esse caminho. E isso é importante, porque cada um só pode falar de si e da sua experiência nesta jornada. E o respeito à individualidade e particularidade da experiência das pessoas é um ponto fundamental para compreendermos o que é hoje manter uma relação e um olhar mais compassivo com as pessoas, nas suas experiências. E também para olhar o que acontece para o mundo com um pouco mais de imparcialidade, de um distanciamento necessário. Ok? Então esses são alguns dos temas que eu pretendo desenvolver com vocês aqui hoje, em respeito a essa orientação fundamental que foi nos dada, tá? Bom, vamos olhar para o momento então de uma perspectiva externa, uma perspectiva ampliada, né? Que eu pretendo que seja ampliada. Lógico que o tanto da nossa ampliação é limitado ao nosso conhecimento na condição humana e a nossa limitação é bastante grande. Mas enfim, algumas dessas coisas eu já expliquei naqueles vídeos que estão no nosso canal do YouTube Consciência Crítica Brasil. Tem uma playlist que chama Palavra de Editor. Alguns desses conceitos e informações eu já trouxe em vídeos anteriores. Se você quiser conhecer um pouco mais, veja lá aqueles vídeos. Então eu vou resumir essa história para não fazer esse um vídeo longo. Sabemos que, do ponto de vista cósmico, estamos entrando numa faixa do universo, da experiência do universo, e isso é físico, é um processo físico inclusive, em que há uma grande mudança na frequência vibracional da energia que atinge esse planeta. Entramos numa faixa do universo que chama cinturão de fótons, né? Vocês podem pesquisar isso por aí também, mas também está lá nos vídeos que chama Escolhas Lúcidas do nosso canal. A passagem por esta área do universo determina o fim de um ciclo na condição terrena e na existência do planeta Terra. Um ciclo em que houve uma grande expansão do que a gente poderia chamar de sombras, né, da energia de não-luz. Este fim de ciclo foi previsto de muitas maneiras, por muitas pessoas, por muitos profetas, por muitos
seres iluminados e nos foi informado por muitos mestres e avatares que passaram por aqui. Este momento chegaria. Em todas as civilizações ao redor da Terra, você encontra relatos sobre este final de ciclo, né? Eles são diferentes entre si nos detalhes, tá? Mas todos eles vão trazer a informação de que o modo de existência da condição terrena até então não continuará a ocorrer. Acabou. O que acabou? Acabou o modo de existência em que as sombras têm mais espaço do que a luz, né? Em que a nossa experiência no Vale das Sombras, né, termina. Mas não termina para uma aniquilação. Algumas tradições falam em aniquilação, só que você tem que entender isso simbolicamente. É a aniquilação daquele modo de vida anterior, né? É o final deste ciclo para iniciar um novo ciclo. Um novo ciclo que nós vamos experimentar na condição terrena o que é viver de uma forma iluminada, do que é viver com muito mais incidência e influência direta da fonte primordial do universo, vamos chamar assim, você chame de fonte, você chame de Deus, você chame do que você quiser, a fonte primordial do universo, emanando uma luz que nós recebemos e isso passa a pautar, a direcionar a nossa vida. Final e reinício, ok? O que muda? O que muda, bom, do ponto de vista energético, é que a frequência de luz que entra, de energia que entra, é muito diferente da frequência que existia, então as duas não conseguem coexistir, tá? Então nada na presença dessa luz que não for uma frequência suficientemente elevada que se sintonize com essa luz permanecerá na experiência de Gaia, no planeta Terra. Todos aqueles que aqui estão, no plano físico e também no plano etérico, que não vibrarem numa sintonia de energia semelhante a essa que nós costumamente chamamos de quinta dimensão, terão que continuar a sua experiência, a sua jornada de evolução em outros mundos, com frequências compatíveis com a sua, no momento do desencarne, da passagem, enfim, do final deste ciclo. Tudo volta sempre à fonte primordial. Esse é um princípio, né? É o princípio da expansão e da contração no universo. Dito isso, dentro dessa perspectiva, o que nós olhamos no planeta hoje? Se nós temos um final e nós temos um reinício e dizemos que tudo que era sombra não vai voltar a continuar a existir aqui na Nova Terra, que estamos chamando de Nova Terra, é claro que existe uma turbulência, né, nessa passagem. Nós estamos entrando no ápice dessa turbulência, segundo nos indicam várias fontes de informações canalizadas, enfim, tá? Esse processo que nós estamos chamando de transição planetária já começou há algum tempo. Algumas pessoas situam o início disso mais ou menos no século XVIII, ou na época do Renascimento, quando começaram a vir pensadores trazendo perspectivas diferentes sobre a existência humana, começou a haver uma expansão da percepção humana sobre a condição terrena e, mais especificamente, depois da Segunda Guerra Mundial, uma forte aceleração desse processo de transição planetária, depois de 2012 uma aceleração ainda maior, e agora nós estamos entrando no ápice dessa transição. Então nós vivemos tudo o que vivemos, né, como vocês sabem, há quase 3 anos. Entendam isso como a batalha final, podemos dizer assim, tá? Uma batalha final que marca esse momento de transição entre sombras e luz. Então é claro que não seria leve do ponto de vista exterior. Haveria escaramuças, né? Haveria todo tipo de ataque à condição terrena, com o objetivo principal de manter as pessoas nesse estado de escravidão, de consciência. Nós vivemos uma história de escravidão há milhares de anos. E essa escravidão é principalmente uma escravidão da consciência, em que esquecemos a nossa conexão com esta fonte primordial e com toda a sua manifestação no universo. Nós somos feitos da mesma matéria das estrelas. Somos feitos da mesma matéria
Matéria, modo de dizer, enfim, somos feitos do mesmo princípio, né, da mesma substância de qualquer outro ser do universo. E como emanações da fonte primordial, temos as mesmas características potenciais, podemos chamar de poderes, né, que emanam da fonte e que estão presentes em uma porção de outros seres por aí. Muitos deles vêm para nós como guias, como mentores nesse momento de transição. Então, gente, em primeiro lugar, ao olhar para fora, entenda que isso é parte do processo e de um arranjo que é muito superior à nossa existência individual. Eu acho que a gente olhar dessa maneira as coisas já começa a pôr um certo distanciamento entre nós e os eventos. E nós precisamos desses distanciamentos para ter uma perspectiva mais objetiva. Porque senão nós vamos ficar na história individual e no sofrimento da história individual. É claro que ao olhar para o mundo e ver as pessoas sofrendo, ver os seres sofrendo, isso comprime o coração, e se a gente começa a olhar muito demais de perto para isso, né, e mergulharmos nisso que está acontecendo fora, esse sofrimento começa a ganhar espaço, né, no nosso dia a dia e, consequentemente, as nossas vibrações de frequência caem, né, e a gente começa a ter uma perspectiva muito negativa das situações. E aí é um buraco sem fim, né? A gente vai ficando cada vez mais triste, mais amargo, revoltado, ou enfim, com qualquer conteúdo que nos mantém num estado de frequência muito baixo, tá? Eu não quero banalizar as palavras, sabe? Eu estou tomando muito cuidado em usar algumas palavras que já caíram no coloquial e estão sendo muito mal utilizadas. Quando eu falo em cair as frequências de vibração, de consciência, eu estou descrevendo um processo que é físico e energético. Não é uma questão ideológica ou de valores, enfim. Eu não estou desqualificando a experiência do sofrimento de ninguém. Eu estou descrevendo um processo. E esse processo tem repercussões para a nossa vida. E as repercussões mais imediatas é que nós vamos entrar numa espiral de negatividade e de sofrimento. Vamos até o final do poço. Quando isso precisa ser olhado e tratado nesse momento em particular de uma outra maneira. Veja, quando isso acontece, quando a gente se deixa cair nesse processo de negatividade, primeiro, isso não nos ajuda em nada. Segundo, nós estamos alimentando a fonte que está provocando toda essa turbulência na superfície. Essa é uma relação que envolve tanto uma consciência exterior, que a gente poderia chamar dos grupos de controladores e de elite da humanidade há milhares de anos que estão aqui num processo de escravidão da humanidade, cumprindo uma agenda particular, de interesses em particular, como também é um processo, né, em que nós estamos vivenciando como coletividade aquilo que nós já semeamos lá atrás. Então, todas as vezes em que como coletividade nós cedemos à violência, ao desamor, de modo geral, seja como for que isso se expresse, nós construímos lá atrás esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, esta é uma realidade que em parte é construída pela própria humanidade e em parte é aproveitada do momento, né, pelas consciências controladoras disso tudo. Então, a gente precisa ganhar distanciamento dessa situação, porque não estamos nos ajudando e nem ajudando o processo coletivo de ascensão da humanidade, mantendo uma perspectiva muito aguerrida, né, e sofrida e negativa dessa situação. A gente precisa ganhar distanciamento no olhar
do que está acontecendo, porque de fato nós não sabemos de nada. Nada é o que parece. Eu acho que esta é a afirmação de base para uma pessoa que cultiva a expansão da consciência, um olhar mais amplo do que está acontecendo. É a afirmação para a pessoa refletir. Nada é o que parece. A história da Terra não é o que parece, o que nos contaram. O bombardeamento da mídia sobre todos os assuntos de sofrimento, de negatividade, de destruição, de violência, que cotidianamente essa mídia faz, não é de hoje, isso já vem há séculos, desde com os meios de comunicação que foram sendo ampliados a cada momento, a cada período dessa história da Terra. Isso só se ampliou, mas isso é uma campanha desde sempre, né? Vamos promover as sombras, o mal, a destruição e fazer as pessoas acreditarem que isso aqui é a vida aqui e que não existe nada além disso e que a humanidade é uma coisa sem salvação, né? E que se tivesse salvação seria de um salvador externo qualquer que viria e me salvaria se eu obedecesse certas condições. Bom, essa é uma perspectiva que interessa a essa agenda de controle, tá? Nós só vamos conseguir nos afastar dela se nos afastarmos desse discurso. Se vocês observaram bem, a mudança do discurso das mídias nos últimos 3 anos, nós tivemos um período de 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco, em que a gente foi bombardeado diariamente, 24 horas por dia, em todos os canais de comunicação com a mesma narrativa. E repentinamente, quando essa narrativa começou a perder a força no controle da população, no sofrimento que ela estava causando, no medo ampliado, surge uma outra situação e essa narrativa imediatamente migra para a segunda situação e quase que deixa cair no esquecimento a primeira narrativa. E agora nós somos bombardeados 24 horas por dia em todos os canais de comunicação com essa nova narrativa. Só essa passagem, do modo como foi feita, deveria fazer alguém pensar, né? O que tem aí controlando esse tipo de comportamento? Medo é alimento. Alimento para as consciências que controlam o processo, né, destrutivo da Terra, escravizador da Terra. Então a única maneira de nos libertarmos desse processo de escravidão é nos libertarmos do medo. Passando por uma perspectiva individual, eu acredito que vocês possam entender que cada pessoa hoje ela é a síntese de uma longa jornada evolutiva. Veja, se eu estive na Terra centenas de vezes vivendo essa condição, na Terra e em outras dimensões, em outros lugares aqui do nosso universo e talvez além, enfim, cada uma dessas experiências, né, ela trouxe um quantum de experiências positivas, negativas, erros, acertos, consequências emocionais, consequências energéticas, de toda a natureza. Cada pessoa é a síntese dessa história, ela é única e individual. Isso é o princípio fundamental para a gente entender o nosso papel dentro desse momento e também a relação com as pessoas e também como olhar para as pessoas e o que elas estão vivendo agora. Cada pessoa vive uma experiência que é única e pessoal na jornada evolutiva. Não tem outro ser no universo que seja capaz de ter exatamente a mesma experiência com as mesmas perspectivas e consequências internas de qualquer outra pessoa. Não tem como, sabe? É uma fórmula pessoal, porque quando eu vivo essa existência, se colocam desafios para mim. Desafios que estão relacionados a coisas que eu já vivi no passado. Muitas situações que vêm para serem reelaboradas, realinhadas, de uma forma a sempre buscar a finalização no amor. Esse é o desafio. Para que dessa vez eu faça diferentes coisas que eu não fiz pelo amor no passado. Então, quando vem essa experiência, que se coloque hoje, digamos que essa experiência fosse exatamente a mesma para mim e para o meu vizinho. O jeito que eu vou reagir a essa experiência e as consequências que isso vão ter para a minha história e jornada evolutiva é absolutamente única e pessoal. Não é a mesma do meu vizinho que está vivendo dentro da mesma situação. É preciso compreender e aceitar a individualidade da experiência
na condição humana ou na condição evolutiva da maneira como está colocada para nós hoje. De sequências de vidas, de existências que precisam ser vividas e elaboradas na busca do que a gente chama de um processo de ascensão. O que é ascensão? Essencialmente o retorno à existência da forma como emanada pela fonte primordial, que é o que a gente chama de retorno à luz. Sendo assim, gente, faz um raciocínio. Tem como você olhar para a experiência de outra pessoa e dizer para ela com certeza como ela deve passar por aquilo? O que ela tem que fazer? Faz sentido a gente emitir juízo de valor sobre a experiência da outra pessoa e dizer como ela tem que viver a vida? Dar palpite na vida dela? Criticar a outra pessoa? Faz sentido? Pensa do ponto de vista lógico mesmo intelectual. Se eu tenho lá uma pessoa que tem uma experiência que é única, o que eu sei sobre a experiência dela? Eu não sei nada sobre a experiência dela, sobre o que ela veio fazer aqui, sobre o trabalho dela, sobre as relações dela, sobre o modo de encarar a vida. Eu não sei, de fato, nada. O que eu acho que eu sei sobre a outra pessoa nada mais é do que a transferência, a projeção da minha perspectiva individual, que é resultado da minha vida e da minha história evolutiva, que eu chego, pego esse conjunto de coisas e transfiro para a vida do outro. É uma espécie de filtro, de véu de consciência, né, que eu utilizo para avaliar a experiência da outra pessoa. E essa é a origem do julgamento. E por isso que o julgamento em si, de um ponto de vista de uma jornada evolutiva, de uma consciência desperta, que a gente chama de uma consciência espiritual, não faz sentido. Julgar. Dizer o que é certo e errado na vida das outras pessoas, como ela tem que viver, como ela tem que trabalhar, isso na verdade é uma coisa bem arrogante. Isso é bem próprio da nossa personalidade na condição humana. É uma posição arrogante, como se o meu ego, a minha personalidade, soubesse o que é a experiência do outro e pudesse dizer para o outro como ele tem que viver. Não faz sentido. Sendo assim, se eu não tenho condição de avaliar plenamente a experiência do outro, né? O que é a contribuição que eu possa dar para o outro? No máximo, é olhar tentando ganhar um distanciamento, não se envolvendo, não colocando, não projetando nele toda a minha perspectiva individual, que é fruto somente da minha história, não avaliando, não julgando e oferecendo no máximo a minha perspectiva das coisas, tendo plena consciência de que ela é originária da minha existência, da minha jornada evolutiva e que ela não serve de molde para ninguém, ela não é quadrado para ninguém, para enquadrar ninguém. Por isso que eu sempre digo que a gente só pode falar a partir da própria experiência. Isso eu aprendi também com um mestre do caminho lá atrás, né? Ele dizia: fale apenas a partir da sua experiência e deixe isso claro. Você não tem a verdade, você tem a sua verdade. E a sua verdade é apenas um pedacinho extraído de uma grande, de uma imensa verdade universal que os humanos não têm condição de conhecer plenamente. Se nós estabelecemos esta relação com o outro, o entendimento de que ele tem a sua jornada pessoal e que eu não tenho a verdade sobre a verdade dele, use essa perspectiva para entender o que as pessoas estão passando também agora nesse momento no mundo, como cada um está vivendo os eventos do mundo externo, como eles estão reagindo. É como se você trocasse um óculos. Use esse óculos agora que eu acabei de descrever para vocês e olha para a experiência das outras pessoas. Será que elas não estão vivendo experiências que elas precisam viver do ponto de vista da sua jornada evolutiva? Eu tenho como valor que tudo que eu estou vivendo aqui, o meu eu superior, que é o meu eu que tem conexão com a fonte primordial, né, que alguns chamam de espírito ou alma, esse eu mais inspirado, programou a minha experiência terrena junto com meus guias e mentores antes desta encarnação. Isso acontece entre os espaços de vida, né? Nós reavaliamos a experiência e programamos esta nova experiência para ganharmos oportunidades de estabelecer nova consciência, novos comportamentos com mais amor do que fizemos anteriormente. Então, todas as experiências principais da vida
vieram orquestradas numa espécie de software que a gente recebeu para entrar na existência, tá? Isso não tem nada a ver com uma noção de destino e fatalismo. É simplesmente a organização da experiência que o eu superior, os nossos guias e mestres, planejaram, né, para que a gente fosse viver. Agora, como a gente vai viver a experiência, aí entra o campo do livre-arbítrio, né, da possibilidade de fazer diferente. Então, tudo aquilo que é importante em termos de vida, tipo os nossos relacionamentos, as experiências de ganhos e perdas na vida, os lugares em que a gente vai trabalhar, as pessoas que a gente vai encontrar, o que a gente vai viver com elas, aquilo que foi realmente importante já é um desenho. E aí tá, a gente entra na experiência. Mas como eu vou viver essa experiência? É hoje uma escolha. E esta escolha vai criar uma realidade. Uma realidade cujas consequências, né, cujo desenrolar eu vou experimentar ou ainda dentro dessa própria existência ou em outras existências, nesse ou em qualquer outro lugar, na continuidade da minha jornada evolutiva. Hoje nós temos a escolha e nós temos o livre-arbítrio, que é muito próprio da condição humana, que é uma lei da existência que não necessariamente existe dentro do universo, em outros lugares, como algumas fontes indicam. Esse livre-arbítrio foi dado à condição humana para que nós pudéssemos voltar a essa emanação primordial, a fonte da luz, por livre e espontânea vontade. A cada existência a gente fosse escolhendo voltar para a luz. E nesse caminho cometendo os erros e os acertos. Então hoje nós temos uma escolha. Como nós vamos viver este momento presente? Com tudo que está acontecendo à nossa volta e com o que ainda vai acontecer. Né? Porque essa transição não terminou, nós ainda estamos chegando no ápice dos eventos terrenos da transição planetária, cujo objetivo é realmente fazer uma reorganização da frequência de existência na Terra. Gaia, que é a consciência sutil do planeta Terra, já fez a sua transição para a quinta dimensão. O seu corpo físico é que está sendo reorganizado. Do seu corpo físico faz parte também a humanidade e todos os seres que aqui estão. Estes seres precisam se reacomodar dentro dessas novas frequências e para isso nós estamos tendo neste momento uma experiência única e uma oportunidade única de reorganizar toda a nossa história evolutiva. Nunca antes na história desta civilização atual, porque não é a primeira que passou pela Terra, já houve outras civilizações humanas com outros tipos de humanidades na Terra. Desta civilização atual, nunca tivemos tantas oportunidades de retornar à consciência da nossa origem e do nosso potencial de desenvolvimento e de ascensão como agora, especialmente nas últimas décadas. Olhem para todas as ferramentas terapêuticas que vieram para a Terra, olhem para todas as informações do campo espiritual que foram entregues para a Terra. Vamos olhar apenas para os últimos 40, 50 anos. É uma quantidade imensa de informação que foi disponibilizada para que a humanidade procurasse o seu caminho conscientemente, para que o indivíduo escolhesse voltar conscientemente para a sua fonte, olhando a existência terrena sob uma nova perspectiva. E neste momento em particular, nos dizem aqui todas as fontes de mestres, de canalizadores, todas as pessoas que aqui estão, escolheram estar encarnadas neste momento para vivenciar este momento de transição planetária. Porque mesmo que ele venha com sofrimento, é o sofrimento para a libertação final. Recentemente eu ouvi de um desses mestres: este é um momento para celebração. Aí a nossa consciência humana, da personalidade que está presa no sofrimento da minha vidinha em particular, olha para uma declaração dessa e diz: mas isso não é possível, isso não existe, né? Isso é viagem. Como que vai celebrar esse momento do mundo? É que depende da perspectiva que você olha. O que nós estamos vivendo é o fim da era de sofrimento da humanidade. E isto tem um tempo de transição para acontecer. E nós escolhemos viver isso aqui. E o grande desafio para nós agora é olharmos para isso como outra consciência. Não caímos novamente
na armadilha da personalidade que pensa apenas em si mesmo, no seu gosto e desgosto, no seu prazer ou no seu sofrimento, enfim, naquele funcionamento básico da personalidade humana. Como os livros, as Cartas de Cristo, os livros Telos e tantos outros descrevem tão bem. Está tudo escrito ali. Por isso que eu digo que eu não achava que não tinha que dizer mais nada, porque já está tudo dito. Os mestres já ensinaram um caminho, já disseram tudo que há para dizer, e agora é o momento de nós pegarmos essas ferramentas e realmente utilizarmos para fazer o nosso processo de expansão de consciência e de pularmos a ondinha dessa transição planetária, do modo certo, com consciência e expandindo a visão, não caindo na armadilha da repetição do sofrimento. Porque a maneira como nós vivemos isto que está se passando aqui agora em torno de nós, e às vezes até muito próximo de nós, né? Porque nós tivemos perdas pessoais, perdas próximas, nós vimos o sofrimento de outras pessoas, nós vimos pessoas em dificuldades, nós estamos vendo pessoas passando por grande dificuldade. Se nós continuarmos a olhar para essa experiência pela individualidade e pela personalidade humana, nós não vamos ultrapassar a experiência de uma forma positiva e que trará e construirá para nós como indivíduos e como coletividade um futuro melhor, uma realidade melhor. Quando me perguntam, o que acontecerá? O que vai acontecer no mundo em seguida, né? Bom, eu observo, né, o que está sendo divulgado nas redes sociais, um ou outro canalizador, uma ou outra fonte de informação, eu leio os livros, as informações do mestres, etc. Como nós estamos na condição humana e temos uma personalidade e temos inclusive um cérebro que não dá conta da informação real, completa, sobre esta fonte primordial e sobre as suas emanações, não tem como nós sabemos efetivamente o que vai acontecer. Primeiro ponto. O segundo ponto é que cada um está extraindo desta informação apenas aquilo que dá conta de extrair. Deixa eu voltar primeiro para o primeiro ponto e elucidar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma história, um conto sufi que eu gosto muito, que trata de um personagem chamado Nasruddin. Se vocês procurarem aí pela internet, vocês vão ver que ele é um personagem de histórias de ensinamento na tradição sufi. Tem muitas histórias muito interessantes. Aconselho vocês a lerem, vão encontrar muitas por aí. E tem uma história que eu ouvi há muito tempo e eu não, já tentei encontrar ela novamente, ela se perdeu. Se alguém achar essa história, por favor, me mande. Mas tem uma história em que o Nasruddin, que é esse personagem, né, que simboliza a condição humana, os desafios dentro dessa condição, a nossa tolice, a nossa personalidade, as nossas reações condicionadas aos acontecimentos, o Nasruddin decide que ele quer se iluminar e ele vai atrás de um mestre. E ele ouviu falar que em um determinado lugar, uma espécie de um mosteiro, né, existia um mestre que trazia iluminação para os buscadores da luz. Ele vai lá, bate na porta, o porteiro abre e ele diz: eu vim aqui porque eu quero receber a iluminação. O porteiro convida ele a entrar e a esperar numa sala. E o porteiro estava demorando a voltar e o Nasruddin começou a olhar em volta, a andar para aqui e ali, olhando as salas contíguas, e ele viu que todas aquelas salas estavam vazias, com exceção de pequenos montinhos de cinzas espalhados por todos os cômodos, montinhos de cinzas. Ele olhou aquilo, não entendeu nada, falou: mas o que é isso? Por que não varre esse lugar? Por que tem um monte de cinza aqui? Esses montes todos. E quando o porteiro voltou, o Nasruddin perguntou: o que é isso aqui, né? O que são esses montes de cinza? Por que estão aqui? E a resposta do porteiro foi: estes são todos os outros, antes de você, que receberam iluminação. Ou seja, na condição humana, inclusive pelo nosso aparato físico energético e pelo nosso aparato cerebral, nós não temos condição de receber a clareza, o conhecimento completo sobre o que é a fonte primordial, sobre o que é a origem da vida, sobre o que nós somos de fato nesse âmbito da emanação da luz. Aliás, nas próprias Cartas de Cristo, nos livros Telos, eles dizem isso literalmente: se você recebesse o conhecimento completo, você seria dizimado instantaneamente. Nós não temos corpo físico energético para isso. Diante disso, nós temos que assumir que a parte de informação que nos chega desse plano espiritual, desta fonte primordial, é a parte que a gente dá conta de receber.
E nesse sentido, eu sou muito grata à misericórdia divina dessa fonte primordial que fez esta informação, que faz esta informação chegar de muitos modos sempre na história da humanidade. Veio através de avatares, de mestres, de filosofias, que procuraram se mostrar com o aparato físico e a linguagem que os povos e as pessoas poderiam receber em tempos e lugares diferentes. Tempo, lugar e pessoa diferente, moldado para um grupo de um tempo e lugar particular. Compreende isso? É como eu trocar de roupa para ir em lugares diferentes. Se eu for agora para a academia, eu vou colocar um tipo de roupa. Eu vou falar com o professor sobre determinados assuntos com uma certa terminologia, né, que diz respeito a exercícios físicos. Se eu for convidada para ir para um casamento agora, eu vou com outro tipo de roupa e vou tratar de assuntos e vou tratar com as pessoas talvez de um modo até um pouco diferente, mais cerimonioso, próprio para aquele ambiente do que da academia. E assim todos os nossos papéis da vida. Nós aprendemos isso como forma de estabelecer uma linguagem, uma comunicação com as pessoas, com os ambientes nos quais nos relacionamos. Da mesma forma, imaginem a relação da fonte primordial com a humanidade ao longo da sua história. Isto é um exemplo claro para mim da misericórdia divina. Eu falo, é como se a fonte dissesse, então tá, fulaninho só entende dessa maneira, então vou falar com ele dessa maneira. O fulaninho do lado entende de outra maneira, vou falar com ele de outra maneira. Então, para todo o discurso que eu escuto sobre esse momento da transição planetária e sobre o que virá em seguida, essa é uma perspectiva que eu levo em conta. Cada um que trouxe a informação que dá conta de trazer. E o que dá conta de trazer está diretamente relacionado também com a sua história longa de jornada evolutiva de outras condições terrenas que já atravessou. E provavelmente inclusive, lidando com conteúdos semelhantes. Com a questão da espiritualidade, da expansão da consciência, as experiências de erros e acertos nessa posição de trazer informação para as pessoas da fonte primordial. Não é à toa que a gente foi queimado na fogueira algumas vezes, em vidas passadas, passou por experiências mais positivas ou negativas e toda essa memória está conosco hoje. Quem de nós aqui que trabalha na expansão de consciência hoje já não foi queimado numa fogueira? Provavelmente quase ninguém, todo mundo passou por uma fogueirinha de inquisição, no mínimo. Enfim, tivemos muitas experiências e essas experiências estão sintetizadas em quem eu sou aqui agora. E quem eu sou aqui agora funciona como um filtro para a informação que eu recebo. Então, eu lido com a informação que eu consigo lidar no meu estado de consciência hoje. Claro que esse estado de consciência ele pode ser ampliado e é essa a tarefa dessa vida. Ampliar, expandir a consciência. Por isso que a homenagem editorial tem um símbolo que é um farol. E a nossa comunicação toda viemos para trabalhar para a expansão da consciência. Essa é a tarefa. Então, cada um que está trazendo informação sobre o que virá em seguida está trazendo conforme o seu estado de consciência. Em paralelo a isso, tem a questão da construção das realidades. Veja, da forma que eu entendo, imagine esse universo atravessando essa galáxia, o planeta Terra, atravessando o cinturão de fótons. É uma área do universo que ele está atravessando, na qual ele recebe muita luz. O que é certo que acontecerá? Isso nós podemos ter certeza por todas as fontes são unânimes nesse sentido. Nada mais será como antes. E toda a expansão que as sombras tiveram no período de menos luz, nesse caminho pelo universo, não continuará a ocorrer. Nós entraremos num caminho de mais luz, ok? Haverá turbulências no processo de transição? Sim. Mas exatamente quais turbulências? Isto é em parte construído pela própria coletividade humana. É como se agora nós estivéssemos colhendo aquilo que plantamos com as nossas escolhas do passado. Porque cada escolha ela cria uma nova realidade. E esse é o conceito também que eu quero trazer de realidades paralelas agora. Cada um de nós está vivendo uma realidade que já foi construída nessa história evolutiva. E a minha realidade não é a realidade do meu vizinho. Inclusive, não é a realidade única que nós vamos passar. Nós dois vamos atravessar o processo de transição e vamos
ter consequências disso diferentes. São realidades paralelas. E isso que acontece em nível individual, ouso dizer que acontecerá também em nível coletivo. A forma como vamos passar pela transição planetária é uma equação super complexa que envolve os grupos e controladores e elites que estão aqui promovendo todo o caos, envolve a coletividade humana que criou uma realidade com suas ações no passado e envolve a individualidade, a forma como cada um vai passar, a experiência que tem a ver com a sua jornada pessoal. Então vocês acham que nesse cenário dá para dizer exatamente como vai acontecer essa transição? O que acontecerá? Sim, é possível que aconteçam alguns eventos mais dramáticos, inclusive da geologia da Terra, da organização da Terra, fisicamente falando, é possível, né? Isso tem a ver com algumas questões físicas da Terra e da cosmologia, mas também tem a ver com a construção lá atrás desta realidade pela coletividade humana. Ou não. Porque se nós, como coletividade, influenciamos, né, as realidades a cada momento, e por isso que eu digo que a realidade final, a forma como vai se passar não está definida, nós podemos também influenciar o grau, a intensidade ou a forma de como isso vai se dar. Então o futuro, ele não está definido taxativamente. A única coisa que nós podemos ter como certa é que nós vamos atravessar de uma zona de sombra para a luz, como planeta, como consciência planetária. E temos a oportunidade de também passar das sombras para a luz como consciências individuais. Mas a forma como cada um vai viver isso é única e pessoal. E nós podemos transformar essa realidade aqui agora. Eu posso escolher criar uma realidade diferente. A maneira como eu olho para tudo que está acontecendo já está criando a minha realidade agora. Se eu me jogar no sofrimento, na tristeza, na revolta, se eu começar a me deixar levar pelo discurso das oposições, pelo discurso muito polarizado sobre tudo que está acontecendo agora no planeta, eu vou entrar numa espiral, né, de construção de uma realidade bem mais difícil, com toda certeza. Ou eu posso escolher olhar para tudo isso de uma forma amorosa e compassiva, em que eu vejo a experiência do outro, eu vejo inclusive o seu sofrimento e o meu próprio sofrimento e eu olho isso de uma maneira compassiva. O que significa? Eu entendo que a experiência dele é dele, que não é minha, e que a minha experiência é minha e não é dele, e que cada um vai passar por isso da maneira que tiver que passar para a sua expansão de consciência pessoal, inclusive. A minha fórmula, o meu jeito de fazer não serve para o outro. A compassividade nisso, nós podemos exercer, ao meu ver, da seguinte forma. Quando eu estou inteiro, eu consigo emanar amor, abençoar a experiência do outro. Eu não posso determinar a experiência do outro. Há alguns anos atrás, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, talvez alguns lembrem que pouco tempo depois, não sei se um ano, teve o atentado do metrô em Madrid, né? Naquela época eu fazia parte de um grupo filosófico, tinha um mestre vivo, e as pessoas do grupo ficaram muito emocionadas com aquele atentado em Madrid, porque muitas das pessoas deste grupo filosófico eram da Espanha e tal, e poderiam estar diretamente envolvidas naquela situação. E todos escreveram para o mestre, dizendo: mestre, o que nós vamos fazer? Como podemos ajudar aqui? Qual é a nossa atuação nesse momento? Né? E a resposta dele foi: cuidem de vocês, cuidem de você, cuide de você. Passe os seus mantras, né? Mantenha-se na inteireza, na integridade de ser. Esteja, busque o seu equilíbrio. E isso é lapidar, é isso, gente. Primeiro, tem coisas que nós não podemos viver pelo outro, é a experiência do outro. Quem estava lá, talvez tivesse que passar por aquela experiência. Segundo, se nós estamos inteiros, equilibrados, se nós buscamos essa inteireza, essa paz, essa confiança interior no processo que é divino, nós então nos colocamos num estado de amor que pode emanar amor para quem está vivendo a experiência difícil. E esta emanação de amor pode ajudar a suavizar
a experiência para o outro. Isso, claro, eu estou falando num plano emocional, espiritual, energético. Claro que se eu estou lá dentro, né, da situação, vivendo diretamente na pele a situação, às vezes haverá coisas que eu poderia estar fazendo efetivamente também no plano físico, né? Não dá para passar uma régua e ditar uma regra sobre isso. Mas com certeza, mesmo na situação, nós só poderemos fazer o nosso melhor para minorar o sofrimento do outro se conseguimos nos manter em equilíbrio. Para se manter em equilíbrio, nós temos aí então o trabalho da consciência íntima, que é o que ensinam os mestres através de todas essas obras aí que a gente tem publicado. E não canso de dizer, em outras obras também estão presentes. Sempre houve um caminho estendido à nossa frente, sempre foi explicado qual era o caminho de volta para casa, a casa do coração. As ferramentas sempre estiveram presentes. A questão é o quanto eu escolho fazer uso delas. Nossa, se você pegar as cartas de Cristo, ali tem um caminho inteiro de purificação da própria consciência, da mente, da personalidade humana, dos padrões, dos modelos de reação condicionada, de pensamento condicionado às situações, que é o que está muito em voga no momento. Se você olhar as redes sociais, como as pessoas estão se comportando, elas estão pegando os mais rígidos padrões de comportamento, modelos de pensamento e jogando para fora. E usando isso como forma de agressividade, né? Tentando impor verdades para o outro, sem nenhum respeito pela compreensão do que é a história individual. Quem compreende a noção de individualidade da experiência não julga, não emite juízo de valor. Cultiva uma atitude interna de observação, constata as situações, mas não emite juízo de valor. E a partir disso decide o próprio comportamento. Eu vou me aproximar dessa situação, eu vou me afastar dessa situação, o quanto que eu quero participar daquilo, da realidade do outro, o quanto eu não quero participar da realidade do outro, mas com um olhar desapaixonado. Você pode tomar decisões e fazer escolhas sobre como quer se relacionar com a situação, mas sem emitir juízo de valor e julgamento. Agora, para dificultar mais o cenário, nós estamos entrando no Brasil num cenário em que em um momento em que as pessoas vão ficar mais aguerridas ainda por conta das questões políticas. Minha sugestão nesse momento é que ganhe o olhar do afastamento. Tem um vídeo lá que eu acho que chama, no meu canal, que chama Discernimento em Tempos de Desinformação, que traz algumas reflexões sobre isso. Nós vivemos mergulhados num oceano de desinformação. Nada é o que parece. E precisamos cultivar o olhar de quem está assistindo uma peça de teatro. Alguém escreveu essa peça com a sua agenda pessoal. Alguéms, né? Com as suas agendas. Alguéms encarnados e desencarnados, inclusive, né? E se a gente ganhar o distanciamento de olhar isso como uma grande cena, de uma grande peça de teatro, sendo encenada diante dos nossos olhos, que tenta nos atrair para a sua narrativa, fica mais fácil desapaixonar-se das situações e recuperar o equilíbrio emocional. A gente poderia praticar também o jejum das mídias, né? E escolher muito bem o que vai ouvir. Aquilo a que nós vamos dar atenção. Então, meus queridos, não tem como a gente passar esse período de transição planetária sem passar por duas situações. Primeiro, passar pelo Vale das Sombras, já estamos passando aí externamente. E segundo, passar pela noite escura da alma, que é a limpeza e purificação da própria consciência, em que nós olhamos para as nossas sombras e fazemos escolhas em cada ato consciente. Isso significa fazer escolhas a partir do conhecimento das nossas motivações mais profundas e não por reações condicionadas, não por modelos mentais rígidos. Esse momento pede, mais do que nunca, uma escolha consciente àquilo a que eu vou dar atenção. Aliás, eu gosto muito da palavra em inglês para dar atenção para alguma coisa, pay attention, né? Se eu fosse fazer uma tradução literal, seria pagar atenção. Né? E é bem isso, né?
Você dá atenção para alguma coisa, você paga por aquela atenção. Você vai pagar isso com a sua própria consciência, a própria realidade que você está criando para a sua vida. Uma realidade que pode ser no meio do caos, um pouco mais leve, um pouco mais equilibrada ou totalmente desordenada e sofrida. E eu digo isso com todo respeito ao sofrimento das pessoas que têm enfrentado muitos tipos de impactos e perdas nos últimos anos. Eu posso entender dentro da limitação da minha experiência, claro, não posso entender isso a partir da vivência de cada uma das pessoas, porque ela é única, a maneira de viver esse sofrimento, o que isso significa, mas eu tenho por isso um respeito compassivo. Eu entendo que essa é a sua experiência, que tem desafios para você nela. E a minha fala hoje é no sentido de tentar mostrar que existe uma outra possibilidade de passar por essas experiências que estamos passando no mundo, que é com um olhar mais desapaixonado, que é um cultivo de uma imparcialidade que vem da confiança, em primeiro lugar, de que existe um direcionamento da fonte primordial para tudo isso que nós estamos passando. Então, no meio do caos, há uma ordem. E não é porque nós não a enxergamos que ela não existe, ela está lá, ela está conduzindo esse processo em grandes lances. Nos pequenos lances, que são os lances terrenos, né, existem interferências para isso. Existe interferência da nossa consciência, da consciência coletiva e da consciência das forças controladoras que estão tentando interferir na história da Terra já há bastante tempo e estão tentando definir o final dessa história dessa Terra. Não vão conseguir. Só vão fazer uma turbulência no processo. Por isso que a espiritualidade diz, este é um momento de celebração, apesar de tudo. É celebração porque é a grande vitória finalmente da luz sobre todos os milhares de anos de sombra sobre a Terra. Não seria talvez leve passar por isso nesse momento. Mas é necessário, a nossa alma, o nosso eu superior escolheu isso. Então vamos viver isso com dignidade. Vamos procurar viver isso com mais consciência? Vamos procurar fazer isso de uma maneira diferente do que fizemos até então? Os mestres já mostraram um caminho. Não é hora para falar tanto mais, é hora para usar as ferramentas. Há poucas semanas eu estava num trabalho e eu ouvi uma canalização de um amigo estelar. E ele disse, vocês já têm todas as ferramentas, vocês já conhecem essas ferramentas. Estava falando especificamente para o nosso grupo ali que estamos reunidos, mas não só, né? Isso pode ser ampliado para uma boa parte da humanidade que já teve acesso a dicas, né? Sobre o que é a condição terrena e que pode escolher pegar essas dicas para transformar um pouquinho a sua consciência. Ele diz, vocês já conhecem todas as ferramentas. E vocês serão cobrados se não as utilizarem. Olha só. Nós seremos cobrados por todas as ferramentas que nós conhecemos e já nos foram dadas e não utilizamos. O que é essa cobrança? Não é que vai ter alguém lá na portinha de entrada dizer você entra, você não entra, que você utilizou a ferramenta, você não utilizou. Não é isso. Uma pista disso a gente tem nos livros telos, quando o Mestre Adama fala do arrependimento após a passagem da existência. No período entre vidas, quando a gente faz a avaliação do que conseguiu fazer, do nosso propósito, do nosso projeto para a existência, do que nós conseguimos realizar e o que não conseguimos. E isso tem muito menos a ver com atos externos do que com consciência interna adquirida. Porque as experiências, o seu eu superior só as organiza para que você possa adquirir consciência sobre a situação. Então, isso é uma sutileza de compreender o que é consciência no ato. É entender que as situações externas só se organizam para que você tenha vivências externas de expansão de consciência. Por isso que eu digo que às vezes a consciência sobre um ato é mais importante do que o próprio ato, do que a própria condição externa.
Eu quero dizer isso de uma maneira muito respeitosa, porque eu entendo também a consciência que gera esse tipo de pensamento. Mas nós não precisamos de pessoas que nos digam o que fazer, o que é certo e errado fazer nas situações. Nós precisamos de caminhos que nos ensinem a adquirir consciência plena em cada um dos nossos atos e das escolhas que fazemos. É muito menos fora do que dentro. E é por isso que o conhecimento dos livros que eu publico não se enquadram em nenhuma doutrina ou filosofia. Porque eles não estão aí para criar doutrinas e filosofias, grupos de defesas de pensamentos, grupos sectários, nem nada. Nada disso. É para ensinar a consciência profunda que constrói um ser que pode ascensionar da sua condição humana para uma condição mais expandida. É menos fora, é muito mais dentro do processo. E enquanto a gente não captar essa sutileza dos ensinamentos, nós continuaremos agindo em função do que nos dizem para fazer fora, o que é certo, o que é errado. Sistemas de pensamento organizados que querem direcionar a vida humana, como aconteceu, nos últimos milhares de anos. E como aconteceu com todo o bom ensinamento que caiu nessa terra. Acabou virando um sistema organizado. Não era essa a intenção inicial de nenhum deles, se vocês estudarem a fundo os ensinamentos dos mestres e avatares. Então, há caos, mas há ordem. Nós precisamos confiar que existe essa ordem se estruturando num nível cósmico, que conduzirá inexoravelmente esta experiência humana para uma experiência de luz. Individualmente, eu creio que esse momento precisa, primeiro, de fé nisso. Para mim, a fé é um valor. Então, a gente precisa ter claro qual é o valor que você tem para passar por esse momento. Para mim, é fé. Eu tenho fé no processo, por mais que ele pareça externamente confuso. Segundo, eu tenho fé nos ensinamentos dos mestres. Eu tenho fé que, se eu realmente implementá-los na minha vida, eu serei naturalmente conduzida de uma situação de maior dificuldade para uma situação de menor dificuldade, de mais leveza, mais alegria. E nas cartas de Cristo ele diz textualmente que isso pode acontecer dentro dessa sua existência atual mesmo. Não estamos nem falando no pós-morte. Aliás, para falar lembrando do pós-morte, o que são as consequências, de nós não utilizarmos as ferramentas que nós recebemos nessas obras, por exemplo. Quando no espaço entre vidas, o nosso eu superior, nossos guias, nossos mestres fazem avaliação do que nós realizamos ou não realizamos nessa vida internamente, principalmente, vem o arrependimento. Quando a gente constata que não alcançou os objetivos do nosso eu superior, da nossa alma. Em arrependimento, não considerem aquela noção muito humana, de culpa, de que tem um peso, que tem automortificação incluída nisso. O arrependimento é a constatação de que você não realizou algo que você tinha se proposto a realizar. Existe um certo grau de pesar nisso. Tipo, puxa vida, não fiz. Que pena, perdi a oportunidade. Porque a vida é uma oportunidade de realização da consciência, de ampliação da consciência. Esse é o sentido primordial, talvez, da nossa existência, a ampliação da consciência. Rumo a um retorno à fonte primordial. Então, quando vem o arrependimento, vem imediatamente o desejo de fazer aquilo que é necessário para recuperar a oportunidade. E geralmente, até então, na nossa história terrena, isso se manifestava como uma nova encarnação, uma nova existência, em que então, novamente, com um plano novo elaborado de experiências, eu tentaria alcançar os objetivos, o propósito de ampliação da consciência que não
obtive na existência anterior. A cobrança, então, é do nosso próprio eu, da nossa própria consciência ampliada, da parte de nós que sabe qual é o plano maior das nossas jornadas de existência, que sabe o caminho para voltar à experiência da luz, de terminar a experiência da sombra. A condição terrena é um grande laboratório, um grande experimento. E as nossas escolhas, neste momento primordial da história da humanidade, são as mais importantes, se eu posso dizer assim, provavelmente, as mais importantes da nossa existência. De toda a nossa linha de existências na condição terrena, talvez milhares de anos. Porque agora a gente tem conhecimento, a gente tem ferramenta, a gente tem uma condição externa extremamente favorável, que é uma grande entrada de luz no planeta, de muito auxílio de muitos seres, de muitos mestres ascensionados, para impulsionar o nosso processo de ascensão. E nós podemos escolher, é a oportunidade. Escolha, constrói a realidade. A forma como você vai passar por tudo isso é única e pessoal. E é em grande parte a sua escolha. A experiência pode não ser, mas a forma como você vai passar por ela é a escolha pessoal. Então, quanto de consciência espiritual superior, elevada, tem nas escolhas que a gente tem feito nesse período? Elas são éticas em relação a uma consciência superior, que é a minha própria? Elas favorecem isso? Eu acho que o outro fator que exige esse momento, além de fé, além de consciência, é coragem. Não é um momento para nos acovardarmos diante das ameaças exteriores, porque elas também estão aí, né, atendendo aos interesses de outros. Para quem o medo é muito interessante, para a própria manutenção do status quo. Vocês podem observar isso em todas as esferas da existência humana e além da humana. Então, gente, vamos olhar mais além? Tem coisas que eu não tenho controle, que é o que está acontecendo externamente em nível planetário, em nível galáctico e universal. Mas tem coisas que eu tenho controle, que são as minhas escolhas e como eu vou passar por elas. Eu vou continuar reagindo com os mesmos padrões de comportamento e de reação emocional que me trouxeram ao longo dessa jornada, ou eu agora escolho fazer diferente e, de fato, limpar e purificar a minha consciência desses padrões? Eu escolho reagir, eu escolho refletir, eu escolho interiorizar e assimilar tudo o que está acontecendo de uma maneira mais serena, mas também com responsabilidade e maturidade. Aliás, tem uma parte nas cartas de Cristo que ele fala, estava lendo isso essa semana, tem uma parte aqui que ele fala que está mais do que na hora da gente sair, né, da nossa infância, do ponto de vista da espiritualidade. Está aqui, olha lá, isso está na carta 1. Lá no finalzinho ele diz o seguinte: o que nasce e é nutrido na mente doentia acaba por tomar forma no mundo físico. Isso não é um castigo de Deus, como algumas igrejas podem ensinar. Isso é um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas deixem de lado as concepções infantis para perceberem claramente a verdade sobre a criação e a existência. Está na hora de a gente assumir a nossa adultice na busca espiritual. Parar de reagir com pecinhas
num tabuleiro de xadrez, como os peões no tabuleiro de xadrez, e assumirmos a responsabilidade pelo nosso caminho e expansão. Parar de atribuir a alguma coisa que está fora o bem-estar ou o mal-estar da minha vida e assumir a responsabilidade sobre o que eu estou criando para a minha própria vida, com o meu estado de consciência. Isso é automaestria, esse é o caminho da automaestria. Na espiritualidade, ou o que chamamos de espiritualidade, porque a verdade sobre a criação e a existência, nós não temos condições nem de assambarcar com o nosso cérebro. A gente está pegando um pedacinho disso e já é bastante. Então eu convido vocês a ter esse olhar, a refletir sobre esses aspectos e abordarem o que está acontecendo em volta, com um olhar menos reativo. Com um olhar menos, às vezes até reclamão. Nossa, só as coisas só pioram, nada muda. Esse é um pouco a nossa reclamação, né, da personalidade. Eu queria estar vivendo uma coisa mais gostosa, não tão sofrida, então eu reclamo. Né? Sem olhar para esse ambiente externo ampliado e interno. Nós temos responsabilidade sobre isso também, não dá para se isentar disso nesse caminho. Esse é o caminho da automaestria. É a grande oportunidade de fazermos diferente e de mudarmos para sempre o rumo da nossa jornada evolutiva. Mas como é uma escolha, né, no fim das contas, cada um vai escolher o final da sua história. E como vai passar por tudo isso. Tá bem? Eu desejo o melhor para cada um de vocês e que possam efetivamente fazerem uso das ferramentas que já nos foram dadas. Isso é um exercício cotidiano de consciência. É o exercício do orai e vigiai. E eu sei que isso é muito difícil, porque as condições externas podem ser muito perturbadoras, e são, né? Tanto no nível individual quanto no nível coletivo. A gente é perturbado, provocado o tempo inteiro para sair do nosso centro. Entendam isso como uma estratégia para nos desestabilizar. Né? E utilize, né, da sua coragem para dizer: isso é para me tirar do meu centro, para me desestabilizar? Você vai ver. Eu vou voltar para mim mesmo, porque eu tenho força, eu posso, e eu vou enfrentar tudo isso corajosamente. Porque eu sou um filho de Deus, eu sou um filho dessa fonte primordial, eu sou uma emanação da luz, eu não sou sombra. Eu sou também, na minha condição humana, na personalidade humana, um pouco de sombra, sim, tem uns vales das sombras que precisam ser olhados, mas isso é da condição humana, eu sou mais do que isso. Eu não sou só sombra, eu não sou só sombra e luz na forma de um corpo humano, de uma condição limitada de existência. Eu sou uma emanação da fonte primordial, então eu também sou luz. E eu quero essa luz de volta para mim, para minha existência, para minha jornada. Eu não quero mais viver na limitação da condição humana. Percebe? Isso é uma escolha. Então, se vocês vão utilizar a força do guerreiro, utilizem a força do guerreiro da luz, né? Que decide tomar a sua vida nas suas mãos e como vai ultrapassar todas as experiências. Gratidão. Desejo toda a expansão de consciência possível para cada um de vocês, da forma que lhe for possível.